Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no meu canal. E dessa vez trouxe mais um Study With Us para vocês. Esse projeto que eu tô trazendo a cada 15 dias no meu canal, que é um vídeo de eu estudando com algum outro amigo meu, StudyGround, que provavelmente vocês conhecem. E esse vídeo é dedicado para vocês estudarem mesmo com a gente, para motivar vocês a estudarem. E a convidada de hoje é a Rafinha, do perfil Rafinha Studying. Oi, gente! Espero que vocês gostem do vídeo. Eu amei a proposta. Acho que é realmente um incentivo para se motivar a estudar. Ter alguém aí do seu lado, como se fosse uma videochamada mesmo, estudando em tempo real. Então eu tô bem ansiosa. A gente também vai responder algumas perguntinhas. Sim. E bora lá! Bora lá! Rafinha, conta pra gente como que você lidou, assim, como que você tá lidando em relação com os seus estudos na quarentena. Eu vou falar a verdade pra vocês. Principalmente logo no início, nos primeiros 2-3 meses, foi um baque muito grande pra mim. E eu tive bastante dificuldade na hora de me adaptar. Porque eu tava muito acostumada com o modelo presencial e com as aulas, com os professores, com a escola, com teus amigos do lado. E quando mudou para o online, senti bastante dificuldade de, primeiro, focar, que foi a coisa principal, né? Porque quando a gente tá no nosso quarto, tem família, tem várias distrações, né? Celular, outros, televisão, eletrônicos. Então, primeiro foi focar. E segundo, realmente entender pelo online. Porque, principalmente agora que eu tava entrando pro segundo ano do ensino médio, e os conteúdos foram ficando mais difíceis. E eu ainda tinha que lidar com um método, uma forma completamente diferente da aula. Não tem mais lousa, agora são slides. Então não foi fácil, não vou falar pra vocês que eu me adaptei super rápido e que foi maravilhoso, porque foi todo um processo, mas eu acho que o importante foi realmente eu entender que eu não precisava me adaptar de cara e que eu podia ir indo aos poucos e que realmente ia dar certo, eu fazia o meu máximo, até porque é um momento difícil, não só, né, na área acadêmica, né, de estudos, mas também de saúde, economia de todo mundo. E realmente não se preocupar tanto com isso e dando um passo de cada vez, utilizando as pequenas dicas, métodos para dar uma aliviada, né? Sim. E quais foram, assim, as principais dicas, as principais coisas que você fez para conseguir indo melhorando o seu foco e conseguir entendendo os conteúdos? Eu acho que para focar realmente na online e não ficar distraída, eu já sou uma pessoa distraída naturalmente. Eu também. Eu tenho que já me esforçar e tentar manter o foco sempre. Mas eu acho que a maior dica que eu tenho, primeiro, não sei, depende da pessoa, né? Se ela assiste aula no celular. No meu caso, eu assistia pelo notebook. E o celular ficava ali à mão. E daí, o que eu fazia? Eu falei, não pode mais acontecer isso, porque às vezes a gente vai ver, alguém que comentou, vai responder um comentário, vai responder um direct, e fica lá meia hora e esquece. O que eu falei? Falei assim, eu vou programar realmente os horários que eu vou postar o story, e fora desses horários, vou colocar em um aplicativo de produtividade para o meu celular ficar ali bloqueado só no aplicativo. No meu caso, eu uso dois. Um é o Forest e outro que é o Baked, que eu encontrei que é o novo, que ele, em vez de fazer arvorezinhas, ele faz cupcakes, bolos, e daí eu achei super bonitinho. E ele é grátis também para iOS, então eu também achei legal, é uma indicação para quem tem iPhone e não quer gastar com Forest. Por mais que não seja um valor caro, que eu acho que vale a pena. E em relação ao foco com o celular é isso. E para conseguir focar no professor, porque ficar sentado no computador sozinho
mais ou menos 40, 50 minutos escutando é meio difícil. Sim. Então, eu procurei deixar de ser uma estudante passiva que só ouve para ser mais ativa. Então, tá sempre fazendo alguma coisa, sempre tá fazendo alguma anotação, sempre tá grifando, fazendo algum exercício, para eu sempre estar ocupada fazendo alguma coisa e não ter tempo para eu viajar na maionese. Então, eu acho que realmente esses foram os métodos que mais me ajudaram a focar. Essas são umas boas dicas mesmo, porque você sempre tá ativa fazendo alguma coisa, não tem como, assim, pequenas coisas te distraírem, né? Exatamente. Isso eu nunca tinha pensado também, porque normalmente também no presencial a gente sempre tá ativo, a gente sempre tá pensando em alguma coisa, a gente sempre tá fazendo algo, às vezes fazendo algum trabalho em grupo, ou discutindo alguma ideia, ou perguntando uma dúvida pro professor. Então, ajuda bastante mesmo estar sempre ativo. O que me ajudou bastante, assim, em eu conseguir meio que entender os conteúdos, foi prestar atenção na aula. Mas o que eu faço? Eu presto atenção na aula, mas normalmente eu deixo para realmente eu entender o assunto. Se eu ficar com alguma dúvida, se eu não conseguir entender o assunto, eu estudar depois. É claro que eu procuro entender durante a aula, mas se eu não entender, eu sempre não deixo dúvidas. Porque se aquela dúvida virar uma bola de neve, sim, né? Daí a gente vai entrando em outro assunto e daí eu não entendo aquele assunto porque eu já tinha aquela Principalmente dúvida. Matérias que você precisa do assunto anterior para entender o próximo. Sim, não deixar acumular, né? Porque se você vai deixando acumular assim, foi o que aconteceu isso comigo, na verdade. Aconteceu em matemática, porque eu já não tava entendendo no final do ano passado. Daí esse ano desandou tudo. Daí, para eu conseguir recuperar tudo, eu tive que ir indo desde o ano passado para eu ir entendendo e fazendo etapa por etapa, para eu conseguir entender o que eu tô estudando agora. Correndo atrás do prejuízo, né? Sim, então essa é uma boa dica. Sempre preste atenção e nunca deixe dúvidas sobre o assunto. Pode ser que às vezes na aula mesmo, quando você está assistindo, você nem perceba que você tem alguma dúvida, mas daí quando você for revisar a matéria, às vezes você percebe que tipo, opa, eu não estou entendendo isso daqui. Sim. Preciso revisar. Então, essas são ótimas dicas, assim, que eu e a Rafinha utilizamos e que acho que é uma boa dica para vocês também. E aproveitando que a gente já estava falando sobre dúvidas, de quando realmente surgir na hora da aula, você aproveitar a oportunidade de perguntar. Eu sei que principalmente no ambiente do online, dá bastante vergonha de, ai meu Deus, todo mundo vai ficar olhando para mim, me vendo falar no microfone, ou todo mundo vai ver a mensagem que eu enviei. Mas na verdade é que todo mundo tem dúvidas e que isso é normal. Você tem que pensar que isso vai ser bom para você e que depois você não vai precisar estudar, por exemplo, no seu tempo de lazer, aquela matéria que você ficou com dúvida. Então já pergunta. Sim. Meus professores até deixam a gente enviar mensagens privadas. Não sei, conversa com o seu professor se ele deixa te enviar, não sei, um e-mail, ou em vez de falar no microfone, mandar em algum chat. Mas dá um jeito de realmente tirar essa dúvida. Sim. E vai trabalhando essa vergonha, né? Sim, porque se você também sempre tiver essa vergonha, até eu já vejo gente assim que tem vergonha de fazer perguntas no presencial mesmo, vai ficando difícil, porque essas dúvidas às vezes você acha que você vai conseguir entender ela depois e às vezes você não consegue entender justo aquela parte da dúvida que às vezes, por exemplo, não tinha na sua apostila ou não tinha nessa videoaula, era, por exemplo, uma informação adicional que o professor falou sobre o assunto, mas que ao mesmo tempo era importante. Então, é verdade. Sempre tenha dúvidas. E uma outra dica muito boa que eu sei que a Rafinha faz, que se vocês conhecem o perfil da Rafinha, vocês sabem muito bem, em questão de planejamento nos estudos. Você planejar os seus estudos. A doida do planner. Que se vocês conhecem o perfil da Rafinha, vocês sabem que ela faz live toda semana.
decorando o plano de estudos, planejando a semana dela de estudos. Então, eu acho muito incrível, porque isso incentiva também você a se planejar nos estudos, a você ser organizado, porque não é só na vida normal que você precisa ser organizado, nos estudos também. Porque se for tudo desorganizado, não vai dar muito certo, você não vai conseguir entender muito bem, vai atrapalhar o seu desempenho. Então, conta pra gente, Rafinha, como que você criou esse hábito assim de se planejar e como que você normalmente faz o seu planejamento? Eu falo que assim, hábito a gente não desenvolve do nada, a gente tem que cobrar a gente mesmo. Sim. Que, por exemplo, tá com preguiça, eu sei, quer dormir, quer ver Netflix, mas calma, vai, senta, se planeja, tira esse momento. Pra mim, hoje em dia já se tornou algo prazeroso, que eu gosto de fazer mesmo. Eu já me acostumei muito. Pra mim, aquele já é o horário de se planejar, eu já me planejo, e daí eu realmente fico livre e... Muita gente pode pensar, não, mas planejar os meus estudos, depois eu não vou ter tempo pra nada, eu vou ficar só estudando sem parar. Na verdade, é o contrário. O planejamento otimiza o tempo e muitas vezes a gente fica até com mais tempo livre. Sim. Porque as matérias estão organizadas melhor e as provas realmente estudar com antecedência, não precisar se matar antes, né? Então, isso ajuda demais. No meu caso, realmente mudou a forma como eu estudo depois que eu comecei a planejar mais detalhadamente. E é uma coisa que eu indico para todo mundo. E assim, cada um tem um método de organização. Eu gosto de usar planner com planejamento semanal. Mas, se você não se adaptar, tem vários outros. Tem como você usar to-do list? Eu acho que a Camila usa mais to-do list, né? Você usa mais? Eu gosto muito de usar o to-do list, assim, porque eu adoro fazer check depois que eu termino as coisas. Satisfatório. Mas, como você falou mesmo, tem muitos métodos mesmo. Você pode encontrar o método que mais se encaixa pra você, porque às vezes você acha que um vai dar certo, mas às vezes não acaba dando. Então, o método assim que você acha que vai ser mais eficaz, que na verdade que vai ser mais, não, que está sendo eficaz, porque eu testei vários métodos antes de ver que o to-do list era o melhor assim que eu consegui me organizar. E normalmente eu faço meu planejamento. Às vezes eu faço meu planejamento tipo todo antes. Eu tiro um dia assim. Normalmente eu faço em semana de provas, que eu coloco todas as matérias de todas as provas que eu preciso estudar, porque isso me ajuda a organizar. E normalmente eu organizo às vezes por diferentes tipos de checklist não, de check mesmo. Por exemplo, se eu li a matéria, porque às vezes eu leio a matéria e não entendo, daí eu coloco se eu realmente entendi a matéria. E às vezes eu não faço resumo de tudo. Então, por isso que eu normalmente tenho esses vários tipos de checklist para conseguir me organizar. Mas quando eu vou estudar, eu procuro também, quando eu tenho muita coisa para fazer, se eu tenho um resumo, se eu tenho tarefa, eu procuro colocar no bloquinho de to-do list também, para daí eu conseguir manter a minha semana não, às vezes o meu dia todo organizado.
agora vamos para a parte das redes sociais. Rafinha, a quarentena te afetou ou te motivou a produzir mais conteúdos? E como que você lidou assim? É meio estranho falar disso, porque daí eu vou até pensando como que foi pra eu me adaptar pra fazer todas as coisas na quarentena. Então, conta pra gente como que foi essa sua adaptação também. Em relação ao Instagram e também ao canal, né? A todas as redes sociais. Não que eu estava motivada, tipo assim, a todo momento eu queria postar, até porque no início eu tava me sentindo meio mal, não sabia direito o que postar, ficava meio perdida. Sempre que eu ia postar alguma coisa, eu ficava me perguntando, será que isso daqui tá bom o suficiente? Será que é útil? Ou será que eu tô postando só por postar? Mas, na verdade, a quarentena teve um momento que me ajudou muito de eu repensar como que ia ser meu conteúdo, a frequência, quantas vezes eu ia postar realmente pra não desaparecer do Instagram, ficar sem postar, mas também não fosse algo que me atrapalhasse nas outras atividades. Então, eu acho que eu consegui encontrar um meio termo muito legal e também aceitar o meu conteúdo do jeito que ele é, não ficar me comparando com outras pessoas em relação à métrica ou à qualidade, porque eu acho que cada um é cada um, tem o seu jeitinho, tem um tipo de vídeo, de foto que gosta de postar, e eu aceitei muito isso, quem realmente eu sou, eu deixei com a minha cara. Eu acho que você também passou por esse momento, principalmente no canal, né, que eu percebi. Sim. Na verdade, foi em tudo, na verdade, porque eu comecei a olhar, assim, e eu tava percebendo que, tipo, eu não tava satisfeita com o que eu tava fazendo. Porque daí, de tanto ficar em casa, daí eu fui percebendo, daí eu fui pensando, porque eu não tinha nada pra pensar. E às vezes eu ficava mal também, daí eu não tinha inspiração pra fazer as coisas, então eu tive, assim, várias fases durante a quarentena, inclusive a fase de mudança, assim, do canal, que o canal já passou por várias mudanças, na verdade, porque, na verdade, mudança mais, vamos dizer, que drástica, assim, foi, acho que faz uns 4 meses, 5 meses, não lembro. Pra mim, assim, não parece que faz muito tempo, mas já faz esse tempo, assim. Mas foi assim por causa, como você falou, que eu fui pensando mesmo, tipo, será que isso é útil de eu postar? Por que eu tô postando isso? E daí eu fui pensando também no que eu podia melhorar, e eu fui não me comparando, eu fui me inspirando em outras pessoas também. Isso é muito bom. Sim. Para produzir os conteúdos. Isso foi mais no YouTube do que no Instagram. Porque no Instagram eu ainda estou me adaptando, porque eu tô tentando ter uma frequência maior, assim, para postar não mais stories, assim, mais momentos do meu dia, sabe? Postar espalhado. Sim. Pelo meu dia. Espalhar mais, né? Porque às vezes eu acabo até esquecendo. Eu acabo esquecendo. Metade do dia eu esqueço dos stories. E daí depois do almoço, por exemplo, bate uma louca que eu posto 1000 stories e depois sumo de novo. Sim, acontece toda hora isso comigo. Normalmente de noite, que daí eu lembro, nossa, não fiz stories a tarde inteira. Eu vou fazer 1 milhão de stories para compensar o que eu não fiz. Então, eu também tive essas várias mudanças, assim, como você falou. Mas qual foi a sua principal, assim... deixa eu pensar. Não sei se... Acho que seria uma mudança, na verdade, que você fez, assim, durante a quarentena. Eu acho que a principal mudança foi perceber que todas as ferramentas eram importantes. Então, eu distribuí melhor o conteúdo. Por exemplo, postar tanto no story, quanto no feed, quanto
produzir. Mas no Instagram o conteúdo em si não mudou muito. Eu acho que mudou eu mesma de eu perceber que o Instagram também é algo importante e que eu devia fazer planejamento de postagem. Porque antes eu pensava, não, eu posto o que der na minha cabeça. E daí quando eu realmente falei, não, vou planejar o que eu vou postar. E isso ajudou muito. Até aliviar, de não ficar 100% do dia pensando, meu Deus, mas eu podia estar postando, por que eu não fiz aquilo ou diferente? Sim. E o YouTube foi mais a constância, que eu percebi que um vídeo por semana era muito pouco. Então eu mudei para de 2 a 3 e também abri um pouco, porque antes eu tava bastante só falando de papelaria. E aí eu decidi ampliar um pouco o conteúdo também para bastante estúdio vlog, estude comigo, ou também dicas e até coisas mais da minha vida pessoal, tipo misturado no estúdio vlog, um vlog comum e tudo mais. E eu acho que tá sendo muito legal. Como que normalmente você faz esse seu planejamento de postagens? Você planeja a semana inteira, ou você vai planejando os dias, ou planeja o mês? No caso do canal, eu planejo o mês inteiro. Então eu planejo por mês. E daí isso ajuda muito porque produzir o vídeo no conteúdo é mais complicadinho, né? Sim. Porque tem que gravar, editar, aí é thumb, aí tem que subir no YouTube, tem que fazer, depois tem que responder comentário. É um pouco mais trabalhoso, eu diria, né? Sim. E aí eu sempre faço o planejamento do mês. Realmente eu coloco qual dia vai sair cada vídeo e programo. Se vai sair tal dia, eu tenho que gravar antes pra poder editar antes e sair no dia correto. E também para intercalar os conteúdos, não ficar muito repetitivo. Eu poder intercalar entre os temas, né? Sim. E o do Instagram, como eu acho que o Instagram é uma plataforma mais rápida, mais direta, aí eu não faço mensal, eu faço semanal, entendeu? Ah, tá. É uma plataforma mais direta mesmo, que, na verdade, você sempre precisa estar atento. Porque às vezes... tudo mais rápido, né? Sim, às vezes naquela semana surge uma coisa nova, uma trend nova, alguma coisa nova assim que você achou legal fazer e daí você quer inserir naquele conteúdo. Ou até mesmo, por exemplo, uma marca que entra em contato, alguma coisa assim, daí você tem que postar naquela semana, daí você tem que mudar tudo de novo. O planejamento que você já começou. Isso aconteceu muito comigo. É por isso que, inclusive, eu dei uma parada. Eu preciso voltar a fazer o planejamento. Porque eu tava ficando doida. Toda hora tinha uma coisa nova. E daí eu fazia o planejamento semanal. Daí entrava coisa nova. Daí eu tinha que apagar tudo de novo. E... enfim. Vida de Instagram não é fácil. Não é fácil. Porque pode parecer fácil, né? Mas pra criar aquele conteúdo que as pessoas consomem tão rápido, dá muito trabalho, né? Sim, é bem difícil você pensar, às vezes, num conteúdo novo, um conteúdo diferente. Às vezes até uma coisa assim que você tá esperando que vai dar um resultado e no fim, às vezes, não dá o resultado que você tá esperando. E às vezes dá... O senhor Instagram ama flopar, gente. Sim, ama demais flopar, gente. Então por isso que eu acho muito difícil. E eu vejo até isso pelos meus Reels, por exemplo. Porque às vezes tem Reels que dá um resultado muito rápido e tem Reels que, tipo, tá lá e não vai, sabe? E às vezes o Reels que você fez na brincadeira... Então, o Instagram eu fiz. Vai lá, 100 mil curtidas. Então, e daí eu fiz. Que você planejou tudo. Sim. Deu maior trabalho. Instagram. Esse daqui não, amor. Tipo, eu fiz um Reels de título com lápis. Eu acho que já tá com mais de 200 mil visualizações. E tipo, eu fiz assim, eu tava pensando... acho que eu vou fazer aqui um fake lettering com lápis. Que eu tava meio sem ideia do que eu postar. Daí, vambora.
E uns outros títulos e tudo mais que eu tava fazendo, que eu tava pensando faz um tempão, assim, pra fazer os títulos. Não vou entregar. O Instagram, assim, não vou entregar. Esse daqui não. Muito obrigada. É Principalmente muito o Reels, trabalho, né? meu. Sim. O feed ele é mais certo. Ele tem uma média melhor. O Reels é muito discrepante um do outro. Sim. Por exemplo, tem Reels meus que vai mais de 100 mil visualizações e outro que o Instagram fala 10 mil já tá bom, né, amor? Já tá bom, chega. Não precisa mais. Eu falo, poxa vida. Porque o feed parece assim que é uma coisa, vamos dizer que mais certeira. Porque você meio que já conhece o seu público e sabe do que eles realmente gostam de ver. Às vezes o que você tá pensando que o seu público vai gostar de ver, às vezes não acaba entregando tão bem também. Mas normalmente tem o resultado que você tá esperando. Sim. Então, às vezes você quer experimentar uma coisa nova e daí tem aquilo também que você pensa, nossa, mas e se eu postar e der muito errado? Mas e se eu postar e der muito certo? Então, já aconteceu isso comigo. Sim. Eu nunca postava fotos minhas de rosto no feed, né? Sim. E daí eu falei assim, eu acho que vou tirar uma foto minha estudando, assim, com uma pilha de livros. E na legenda dou algumas dicas pro pessoal em relação à semana de prova. Uhum. Eu postei, assim, com medo de dar errado. Mas eu não me arrependo nada, porque, assim, foi um dos melhores posts que teve no Instagram. E tanto que eu aí passei a aparecer mais o rosto no feed também. E às vezes mudança é bom, né? Sim. Às vezes você experimentar um conteúdo novo que você tá achando que não vai dar certo, às vezes pode não dar certo, tem a questão que você falou de não dar certo, mas também tem a possibilidade de dar certo. Então é por isso que pra vocês aí, gente, que estão que estão entrando ou que já estão há um tempinho aí, mas vamos dizer que estão meio, vamos dizer que perdidos, porque às vezes eu mesma me sinto perdida, do jeito que o Instagram, como você falou, é rápido demais. Se arrisque, poste as coisas assim. Se não deu, não era pra dar, mas tenta de novo também, não desiste daquilo. Às vezes não era um dia bom, não era um horário bom. Eu já fiz isso também. Teve vezes assim que deu certo de eu postar depois, eu postar a mesma coisa depois. Mas teve vezes que não deu certo. Daí eu percebi que não era o horário, não era o Instagram, era aquilo mesmo, era o conteúdo, que não era legal. Então, essa é uma boa dica também. Se arrisquem, tentem coisas novas. Pode tanto dar certo, ou também não criem expectativas. Saiba que pode não dar certo. Então, essas são algumas dicas para vocês.
Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, Rafinha, por ter aceitado participar do vídeo. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Achei um projeto super legal e também foi muito divertido de gravar. E as redes sociais da Rafinha estarão aqui na descrição, gente, pra vocês. Eu duvido pouco vocês não conhecerem, mas vai estar aqui na descrição se vocês ainda não conhecem. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, não se inscreve, de se inscrever aqui no meu canal. E é isso. Beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.